together at the table of brotherhood. I have a dream. Pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre sonhos, vou falar sobre resiliência, vou falar sobre planejamento financeiro, vou falar sobre liderança e vou falar do case da Oi, ok? Então, esse vídeo, se você é acionista da Oi, esse vídeo foi feito exclusivamente para você. Antes disso, eu quero contar aqui uma experiência, falando aqui de quando eu comprei, queria fazer aqui um jardim aqui nesse espaço, e aí eu comprei esse bambu. Nem sabia que poderia colocar um bambu para enfeitar aí o cenário, para deixar o ambiente, né, mais agradável. E bom, fui lá, comprei e veio o jardineiro, fez aqui, consegui contratar um jardineiro, ele veio aqui, fez o processo todo para mim. E eu perguntei ao profissional: cara, eu jogo água aqui quantas vezes da semana? Fiquei pensando, poxa, esse negócio de ficar todo dia tendo que jogar água. Ele falou: olha, você tem alguns beijinhos ali que por causa deles você tem que sempre estar jogando água diariamente. Se não fosse por causa desses beijinhos, tudo bem, você poderia jogar umas 3 vezes por semana. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a jogar 3 vezes por semana. Eu esqueci do todo dia e 3 vezes por semana. E o bambu, ele pede água todos os dias. O que aconteceu? Ele secou, ficou seco. E aí eu olhava, né? Eu olhava para esse bambu e falava: poxa, e agora? E fiz um investimento, chegou aqui tão bonito, morreu. O que eu faço agora? E aí eu comecei como um desafio. Falei: poxa, todos os dias. Além de... Aí eu liguei pro profissional, falei: pô, cara, como é que eu faço? Você tinha que ter jogado, era todos os dias, não é só 3 vezes a semana. Então eu comecei a jogar de manhã e também à tarde. 2, 3 litros de água, pegava um pouquinho, jogava ali, um pouquinho na garrafa aqui, espalhava. E aí comecei a colocar isso aí como um hábito de vida para mim, todo dia de manhã, e comecei a trazer a minha filha para ela poder também jogar um pouquinho de água e criar assim esse novo hábito. E aí eu vi que tiramos ali um bambu de um vaso, colocamos ele ali no outro vaso, e ele foi muito resiliente, né? Lutou ali contra a vida dele e ele se adaptou, e tá esse bambu bonito, que ainda tá trocando as folhas. E por que eu estou falando isso para você? Quando a gente define, né, um planejamento, ou mesmo quando a gente tem alguns objetivos, a gente tem que realmente todos os dias jogar um pouquinho de água. Todos os dias nós precisamos plantar alguma coisa para que possamos colher alguma coisa lá na frente. Às vezes você, neste momento, você tá lá como aquele bambu, sem esperança, sem expectativa. E aí o que acontece? Você precisa, né, de buscar, né, algumas coisas que vão te fazer você bem, te fazer você para frente, começar a ver mais oportunidades, ter uma vida, levar uma vida mais tranquila, mais agradável. E quando você está assim bem, né, quando você está de bem com a vida, você consegue sim vislumbrar muitas oportunidades. Mas o que isso tem a ver com o case da Oi? Então, para você que é acionista da Oi, quando você foi lá e viu as ações a 0,47, 0,50 centavos ali na pandemia, você pensou: poxa, isso aqui, né, vai virar pó, isso aqui já acabou, sem expectativas. Mas aí o que você fez? Você começou a plantar algumas sementinhas. Quais? Você começou a estudar, começou a conhecer mais sobre o case da Oi, estudou um pouquinho mais sobre o Rodrigo Abreu, estudou um pouquinho mais sobre Camille CFO, Camille Farias, e aí você viu o seguinte, que ali tinha um planejamento estratégico, existia um plano que estava sendo traçado. Então o que você fez? Continuou plantando sementinha, você colocou, fez alguns aportes. Era uma empresa de risco, você sabia que era uma empresa de recuperação judicial, e ainda é uma empresa que está em recuperação judicial. Muitas pessoas ainda olham para a cotação, né? Ainda quando consegue ali ver aquele case, ainda vê aquele bambu, né, cheio de folhas secas, sem perspectivas. E tem algumas pessoas que já passaram por esse processo, já com mais experiência, conseguem ver daqui 3, 5, 10 anos. Como nós sabemos, a Oi está passando aí por um turnaround, está próximo aí da saída da recuperação judicial. Bom, então agora eu vou dar o meu pitaco sobre o que eu acho, né, sobre esse case. Para mim, eu estou extremamente otimista, estou posicionado em Oi,
quem aqui acompanha o canal sabe disso. E justamente pela liderança, né? Eu fiz MBA em gestão de pessoas e eu vi o tanto que a liderança, ela influencia sim no potencial, no desenvolvimento do potencial das pessoas. Rodrigo Abreu fez isso, está fazendo isso muito bem. Claro que não está fazendo isso sozinho, né? Justamente por ele ser um líder. E junto, claro, com a Camille Farias, existe todo um planejamento, um plano e um processo que é extremamente burocrático, seja através dos leilões que estão acontecendo, as propostas vinculantes, CAD, enfim, se você já é acionista da Oi, você sabe, mas precisamos olhar para o longo prazo, né? Ainda eu vejo algumas pessoas ainda olhando para o passado, né? De olho na cotação lá atrás, o quanto que a empresa evoluiu ao longo de um ano. Coloca isso aí no papel. Estava vendo algumas entrevistas do Rodrigo Abreu e da Camille, e eu vejo que tudo que eles definiram, eles estão seguindo. Existe sim essa morosidade, os processos, existe algumas segregações, né, de empresas, e aí você tem aí a Globenet sendo incorporada, você tem aí formulação, ou seja, um redesenho, né, do modelo, aí você tem as soluções, tem a Clyde. Então as pessoas estão preocupadas ainda também com a Infraco, se tem 57, se vai ser 60, já tem definido que é 57,2, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, que a Oi como um todo, ela é 100%, seja de fibra, seja de soluções. É o processo, quando você olha para a Oi, você olha 100%, você vê fibra, você vê ali soluções ali, né, para grandes corporações. Então você tem que ver o todo, o conjunto. E aí quando você pensa que está chegando, né, provavelmente aí um grande investidor, como vocês já sabem, provavelmente podemos ter outras propostas, ou não, que seja aí o BTG, mas a gente vê que geralmente quando entra, né, um investidor numa grande empresa, ele quer o quê? Multiplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar seu patrimônio, não é mesmo? Então, quando a gente fala de Oi ser 26, 27, 30 bilhões, bom, eu não olho para a Oi para 30, 25, 26 bilhões, eu olho para a Oi a 100, 120, 150 bilhões. Eu não consigo enxergar, né, uma Oi a R$5. Mesmo que tenha, não estou fazendo aqui uma recomendação de investimentos, não é isso, estou dando a minha opinião. Pode ser que ela não saia da recuperação judicial, pode ser que dê tudo errado, né? Mas não é o que está sendo desenhado, o que está sendo construído. Está sendo construída uma grande empresa de tecnologia, que vai ser o que? É muito importante, né, para o nosso Brasil. Né? Muitas pessoas serão bem assistidas, né? Muitas empresas, corporações. Então eu não consigo enxergar, por exemplo, um cenário aí para os próximos 7, 10 anos, enquanto aí esse sócio, né, esse novo controlador está entrando ali com rede neutra, né, que vai estar atendendo aí várias empresas em São Paulo, em várias cidades, vários municípios, cidades aí do Brasil. Então eu não consigo enxergar uma ação a R$10. Consigo ver essa ação a R$15. Eu enxergo mais. Só que eu não consigo te falar porque eu não faço futurologia, né? A minha opinião, claro, ela é otimista. Eu vejo assim um case otimista, de forma extremamente otimista, e isso, claro, pode mudar com o tempo. Então, para você que é acionista, o que você tem que fazer é isso, é acompanhar a saída da recuperação judicial, aprovação do CAD, rede móvel, esses investimentos que estão sendo feitos agora, que está sobrecarregando aí o CAPEX, poxa, tem que fazer mesmo. A empresa aí que está passando aí 150, 160, 170 mil casas, né, por mês, que está contratando os serviços da Oi, 400 mil casas mês de casas passadas, né, de cabos, enfim, são detalhes, mas são detalhes que vão fazer diferença lá na frente. Não é para isso que eu olho. Qual que é o foco? É 10, 15, 20 milhões de casas, 30, 40 milhões de casas passadas, 20 milhões de clientes. Eu quero saber do futuro, não quero saber do passado. As pessoas ainda gostam de ficar olhando, né, para o retrovisor. E aí eu fico muito feliz quando eu chego aqui para trabalhar nesse espaço e eu olho aqui, né, para esse bambu e vejo que lá atrás eu construí, né, uma coisa, um desejo,
E aí eu comecei a regar, né, esse desejo, comecei ali a construir, entender, coloquei ali algumas proteínas, e agora ele está florido. Então é assim na vida da gente, a gente planta agora, claro, na expectativa da gente colher grandes coisas no futuro. Eu acredito que você pegou a lógica. Não há muita coisa, né, pra gente falar do case da Oi, do que já tá, do que foi divulgado na mídia, nas redes sociais. O que nos resta é esperar e aguardar os próximos capítulos e, claro, né, de uma forma otimista, acompanhando aí, né, a evolução, os balanços trimestrais. Então eu não tenho dúvida que quem está posicionado aí há mais de 1 ano, 2 anos, certamente está como eu, otimista. Vamos ver a hora, claro, de comemorar essa saída da recuperação judicial e acompanhar, claro, mensalmente aí essas informações, não se deixando, claro, ser influenciado por notícias, né, pegar o que está saindo aqui e nessa ponta colocar na balança e ver realmente se está dentro, se está coerente, se é uma notícia coerente, correta, se vem da empresa, se é uma comunicação da empresa, do próprio RI, né, das relações com investidores, ou se é mera especulação. Beleza? Então, sucesso para você, investidor da Oi. Um bate-papo aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tem muitos vídeos interessantes, é um canal novo, deve ter aproximadamente 50 vídeos, tudo sobre o mundo dos investimentos. Um grande abraço.